Os dados da Confederação da Agricultura e Pecuária mostram que as perdas estimadas para a indústria de carne bovina são de 671 milhões de dólares, enquanto para o café isso deve atingir 481 milhões de dólares. Para falar conosco sobre as perspectivas para o setor cafeeiro, nós vamos conversar com Lalesca Moda, analista de inteligência de mercado da EdPoint. Bem-vinda ao Hora H do Agro, muito obrigada pela sua participação. Nesse momento conturbado de geopolítica, tarifas, mercado, então eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre esse foco de café. Nós vimos recentemente que o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, apontou uma queda no preço do café no mercado financeiro. Isso deve se manter? Queria entender um pouquinho contigo, inclusive se a gente vai ver queda de preços para o consumidor brasileiro, porque existe essa expectativa, né? Obrigada de novo, Lalesca. Obrigada aí, Mariana, pela participação. Bom, começando pelos preços, então, a questão aí que acho que estamos todos ansiosos para saber como que vai ser, Eu acho que antes da gente falar do impacto da tarifa no preço, é importante a gente comentar que essa queda no preço, ela era, de certa forma, esperada para esse período do ano, principalmente porque a gente está no período de colheita aqui no Brasil. Então, basicamente, a colheita do Robusta, o Conilon, é praticamente finalizada aí nas regiões do Espírito Santo, Bahia e Rondônia, e do Arábica também caminhando para o fim, que o Arábica que é o maior consumido mundialmente, No Brasil, a gente tem um consumo misto, de Arábica e Conilon, isso varia muito conforme o preço, de cada variedade, e no blend nacional. Mas então já era um pouco esperada essa queda nos preços conforme, a gente tem essa pressão de colheita, mais café entrando no mercado. Mas, além disso, a gente tem alguns outros pontos para considerar, Por que o preço está caindo? Então, a gente está, além do Brasil, Quem está colhendo agora também é a Indonésia. Então, a Indonésia também com uma safra muito boa e a gente já percebe essa pressão nos preços internacionais desde abril, Então, a gente já tinha essa pressão de oferta. E, além disso, no restante do mundo, até o momento, o desenvolvimento da safra 25-26, que vai ser colhida nessas outras regiões, como Colômbia, Vietnã, entre outros países aí no final do ano, está indo muito bem, Colômbia com alguns pontos aí de atenção, mas de certa forma a gente espera uma recuperação no ciclo 25 e 26 por conta desses outros países, não por conta só do Brasil, Brasil, uma colheita muito boa de Conilon, mais uma queda na Arábica, mas o restante do mundo contribuindo para esse cenário. E entrando agora, desculpa, mas entrando então um pouco na questão, não só do lado da oferta, a gente tem também a demanda, e daí sim a gente tem um ponto de vista das tarifas, Então, do ponto de vista de demanda, a gente já tinha esse medo, desde o começo do ano, quando os preços do café atingiram picos aí, de um recuo da demanda que é natural, conforme a gente tem um preço muito elevado, Principalmente países como o Brasil, que o café a basicamente R$40 no mercado, acaba tomando muito da renda do brasileiro médio aí. Então, a gente já esperava um tipo de impacto na demanda também. Agora, com as tarifas, dos Estados Unidos possivelmente entrando em vigor, a gente pode também ter um reflexo disso na demanda dos Estados Unidos. Ainda não sabemos, temos que esperar para ver se realmente essa tarifa ela vai acontecer ou não, mas tem esse possível reflexo. Então, de forma geral, no cenário de médio e longo prazo, a gente tem uma expectativa de queda dos preços, sim. Possivelmente isso pode chegar no consumidor, mas é claro que a gente tem que esperar todos esses custos serem traduzidos, desde o campo até a indústria para o bolso do consumidor. Mas há uma expectativa de queda de preço, sim. Ótimo, você falou um pouquinho do que eu já ia te perguntar também em relação a esse jogo entre países, Porque, como você falou, da safra brasileira, mas a gente tem que olhar para a Colômbia, para a Vietnã. Queria entender um pouco se já seria um momento de o Brasil rever mercados ou ampliar o acesso para alguns países, olhando exatamente para essa dinâmica das safras mundiais, O que poderia ser o foco do setor? Queria entender um pouco como que você avalia isso, exatamente pela demanda, mas olhando para o mercado internacional, Sim, claro. Bom, quando a gente pensa, todo esse contexto, o que poderia vir do mercado internacional de café com possíveis tarifas americanas, no primeiro momento, a gente tem um pânico geral no mercado, porque tem muita incerteza em torno dessas tarifas, e de como que isso vai ser para esses países. Tem até uma pressão dentro dos Estados Unidos,
de senadores e deputados e até mesmo da Associação Nacional de Café para tentar tirar o café dessa lista de tarifas, né? Mas, enfim, no primeiro momento, o que poderia ser esse impacto? A gente tem possivelmente Estados Unidos tentando importar café de outras origens, como a gente comentou, né? Outras origens com taxas menores, como Colômbia, né? Mesmo, e até mesmo a África, que tem se tornado um continente aí com bastante destaque, principalmente Etiópia e Uganda. E o Brasil, no seu caso, poderia redirecionar esse café, principalmente para a União Europeia, que é o que já tem acontecido de certa forma nas últimas semanas, aí, digamos assim, os produtores não, exportadores têm priorizado esses envios de café para a União Europeia, né, que é o maior mercado consumidor hoje quando a gente considera todos os países, né, em torno de 40 milhões de sacas, e também para a Ásia, claro, a gente tem um mercado crescente na Ásia aí de café. Ele ainda está nos seus estágios iniciais, a gente tem um caminho, né, para ele andar e se tornar talvez um dos maiores mercados do mundo, mas com certeza a gente tem um crescimento não só na China, né, que acho que é o foco hoje no mercado, mas também em países como Coreia do Sul, Filipinas e até mesmo os países produtores como Vietnã e Indonésia. Então a gente tem essa mudança aí no cenário global. Agora, só um ponto que eu acho que a gente tem que destacar nesse primeiro momento, nesse cenário de tarifas, né, é que Brasil e Indonésia estão colhendo, mas o restante dos países do mundo estão na entre-safra. Então, a gente tem um período aí nos próximos meses, pelo menos até outubro, aí, novembro, de possivelmente uma oferta menor dessas outras regiões. A gente tem estoques de passagem, né? Claro que a gente acredita que esses países podem usar esses estoques de passagem para enviar café, por exemplo, para os Estados Unidos, numa eventual taxação no Brasil, mas ainda assim é limitado. Então, o mundo hoje ele depende muito do café brasileiro, né? Nós somos o maior país produtor e que temos a eficiência também na produção, né? E nos custos. Então, o café brasileiro ele é mais barato normalmente comparado com outras origens. Então, a gente tem esses pontos também para levar em consideração. E aí, quando a gente olha para todo esse contexto internacional, ainda tem um fator importante que eu acho que vale a gente colocar aqui, que é a questão da UDR também, né? Porque a UDR também olha para o café, também existe aí uma questão da classificação de risco dos países, inclusive mexendo com essa classificação entre Brasil e Vietnã, porque me parece que o Vietnã ficou com uma classificação um pouco melhor do que a do Brasil. Como que vocês avaliam isso na EdPoint? Porque a gente está falando de taxação via Estados Unidos e UDR via União Europeia. Então, assim, o norte global está olhando para o café brasileiro e é preciso ficar muito de olho nas cotações e como isso influencia o produtor rural, né? Assim, o que a gente pode esperar dentro desse contexto, olhando para esse produtor, para quem produz o café na ponta e que muitas vezes, inclusive, é médio produtor, pequeno produtor, mas que está suscetível a todo esse impacto global, né? Sim. Bom, começando então pela UDR, né? A gente já tinha essa pressão no ano passado, né? Inclusive, nós percebemos um aumento dos embarques para a Europa no segundo semestre por conta da pressar, né? De mudar esse café para a União Europeia antes de o UDR entrar em vigor. Possivelmente, pode ser que tenhamos um cenário parecido, né? E agora, em relação às origens, né? O Vietnã realmente ele ficou com uma classificação um pouco melhor, que ele já tem um trabalho de anos aí também de preparar os seus produtores para essas eventuais demandas da União Europeia, mas o Brasil também não é um país que não tem feito seu dever de casa, digamos assim. Hoje o Brasil ele tem no setor de café pelo menos uma eficiência muito grande, como eu comentei, inclusive muito avançado na questão do ODR. É claro quando a gente olha para a classificação, né, ele ficou um pouco abaixo do que a gente queria em relação ao ODR, mas, de forma geral, o setor cafeiro, ele é muito mais bem preparado para a questão da UDR, com muitos embarques, inclusive, chegando já na União Europeia com essa classificação. Até mesmo produtores menores, né, ou médios, hoje a gente também tem o papel das cooperativas, que elas acabam tendo um avanço muito grande também nessa questão de legislação. Então, o produtor, ele acaba conseguindo embarcar seu café através dessas cooperativas também. E o produtor maior também, médio a grande, até mesmo muitos deles já têm muitas certificações, né, como até mesmo a Reginagre, e, enfim, cafés orgânicos, que eles conseguem, então, acessar esses mercados da União Europeia. Então, no primeiro momento, a gente não tem tanta preocupação
pelo menos em questão à União Europeia, né, do acesso do café do produtor brasileiro para esse mercado. Eu acho que a questão agora é muito mais esse medo dos Estados Unidos em relação às tarifas, porque realmente isso complica porque quem vai absorver esse custo, né, vai acabar sendo o consumidor de café americano. Então, isso vai mexer com toda a operação dentro dos Estados Unidos e muito provavelmente tem impactos, né? Então, isso vai ser uma perda muito grande para o mercado de café, mas é claro, a gente tem diversas autoridades aí conversando para tentar chegar nessa solução. Esperamos que, né, que tenhamos algumas notícias positivas nas próximas semanas aí também.